Mais uma vez, bom dia, a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos começando a semana para a glória do Senhor. Não sabemos explicar a sua graça e misericórdia, mas agradecemos. E nessa oportunidade, eu desejo falar um tema: cuidado com a ingratidão. Cuidado com a ingratidão. A Bíblia diz no Salmo 103, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. O respirar, o viver, o sentir, o apetite, o sono, amizades, o bem-estar, tudo é um acréscimo da vida cristã. O homem que não alcançou fé em Jesus Cristo, ele apenas existe, ele não tem vida. Esse é um grande mistério, uma grande verdade bíblica. E nessa oportunidade, para falar sobre o cuidado com a ingratidão, nós vamos ler, não todo o Salmo, mas o Salmo 81, que diz assim, Salmo 81, é o Salmo de Asaf. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, trazei o adufe e a harpa, toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa. Porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Verso 6. Terei o peso de seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de toda carga. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. No esconderijo dos trovões lhe respondi e eu pus a prova nas águas de Meribá. Ouça, povo meu, as minhas advertências. Se tão somente você me escutar, ó Israel, não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre a sua boca e eu alimentarei. Mas o meu povo não me quis ouvir. Israel não me quis obedecer. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguir seus próprios caminhos. Ah, se meu povo tivesse me ouvido, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez abateria seus inimigos, voltaria minha mão contra os seus adversários. Amém. Senhor nosso Deus, lemos um salmo que fala do teu povo Israel e queremos falar algo de lição espiritual para nós. Agora, nos ajuda, Senhor, a falar a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a consolação, para edificar, toda a Escritura envolve os Salmos. Os Salmos são canções e orações do povo de Deus. Os Salmos expressam o sentimento do povo de Deus, sentimento de, às vezes, vingança, como os Salmos imprecatórios, quando Davi queria que Deus acabasse com a impiedade. Não que ele tivesse ódio das pessoas, mas pedisse a Deus que tirasse o mal
quebra o dente dos ímpios, faz com que eles desapareçam como um tufão, fazem com que eles se derretam como a lesma, faz com que os ímpios sejam como uma mulher que aborte, que nunca vejam o sol. Mas, por outro lado, existe o salmo de louvor, salmos onde eles se queixam também. Então, aqui começa o Salmo 81. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Versículo 1. E no versículo 4, meus irmãos, isto é um decreto, é uma ordem do Deus de Jacó. Cantar é ordem. Ponha isso no seu coração. Qual é a ordem imperativa de Jesus aos apóstolos? Qual é a grande comissão, 2 missões que Jesus deu ao ressuscitar? Ide pregai o Evangelho, ide ensinai o Evangelho. Podemos pregar o Evangelho cantando o Evangelho. Podemos ensinar o Evangelho cantando o Evangelho. É ordem. Cantar é ordem. E se você obedece essa ordem, aleluia, acontece milagre no seu coração. Como diz um ditado popular, quem canta seus males espanta. Meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, cante, aleluia, é uma ordem, cantai alegremente a Deus. Nós não podemos cantar para o público. Nós não somos profissionais. O cristão, ele canta para Deus. Ele pode se apresentar num palco, numa plateia, num púlpito, em função das almas. Cantar a Deus. E diz o salmista, nossa fortaleza. Cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Irmão, quando você canta no Espírito para Deus, cadê suas preocupações? Procure. Quando você canta, mesmo com dor, quando você canta mesmo com limitações físicas, com dor, procure a dor. Um certo cristão que tinha pouco tempo de vida, ele tinha um câncer terminal, ele dizia, sinto muita dor, porém, tenho algo maior dentro de mim, a paz que vem pelo louvor. Conseguimos cantar em momentos de aflição? Se você lembrar que cantar não depende das emoções, cantar é uma ordem, cante. É difícil, né, irmãos? Quando vem o problema, a gente até murmura se não vigiar. Até fica ingrato, não agradece. Mas aqui diz, cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Aleluia! Certo escritor disse assim, pode vir fraqueza, pode vir, te receberei com um beijo, minha fraqueza, e te colocarei sempre aos pés da cruz. Nunca pratique a sua fraqueza. Aqui está o recado. Cantai a Deus alegremente nossa fortaleza. O que quer dizer isso? Que quando você está alegre, Deus aumenta a sua alegria. Há um sinônimo entre força e alegria. Alegria e força. A alegria do Senhor é nossa força. E alegrai-vos nele. Né?
Quando o crente cultiva a alegria espiritual, ele é mais produtivo. O crente, ele vive de aventura, excitante. Por exemplo, hoje eu vou fazer isso, hoje eu preciso fazer aquilo. Tudo algo não apenas positivo, mas no pensamento de Deus. Hoje eu vou jejuar. Amanhã preciso visitar fulano. Ligar um telefone para cicrano. Eu não estou falando isso, serviços integral para Deus, no campo de evangelismo. Não. Eu estou dizendo que nós, como cristãos, nós temos muita aventura. A nossa vida é uma aventura cristã, cheia de expectativa. É como uma pessoa que vai dormir de noite pensando no outro dia que vai viajar. Vou fazer um piquenique. Quantos jovens se alegram nas coisas de Deus quando vão fazer um retiro, se programam, fazem aqueles preparativos. Tem uns que nem dormem de tanta alegria. Porque no dia seguinte vão para o retiro, vão tudo de perua, tudo conversando, radiante, alegre. É assim que Deus quer que a gente viva. Mas sabemos que nem sempre é assim, né, irmão? Mas vamos continuar aqui. O versículo 6. Tirei o peso dos seus ombros. Suas mãos ficaram livres dos cestos das cargas. Versículo 10. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Temos que lembrar que um dia não éramos crentes. Você está alegre por ser crente? Um dia eu conversei com um pastor muito consagrado. Ele tinha um genro que era líder do grupo musical. Mas ele caiu em pecado e continuou vivendo no pecado. E conversando com esse pastor, pedi assim notícias do seu genro, que conhecia muito sobre música, um dos melhores músicos que eu já conheci. Aí o pastor disse, olha, infelizmente, com todo o talento que o meu genro tem, ele não é mais crente. Mas ele não crê em Deus, em Jesus crê, mas ele não vive a vida cristã. Ele vive a vida humana no seu pecado. Ele não é mais crente. Temos que sempre lembrar de onde Jesus nos tirou. Cada um veio a Jesus de um jeito, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. A terra do Egito simboliza o nosso passado de pecado, de escravidão, falta de entendimento, morto no pecado e nos seus delitos, seco, sem vida, sem esperança no mundo. Como diz Efésios 2:12, sem Deus e sem esperança no mundo. Um dia ouvimos a palavra de Deus. E um dia foi tirada a carga dos nossos ombros, o peso do pecado. Jesus levou o peso do pecado. Ele troca esse peso por um fardo muito leve, o fardo do louvor. Aleluia! O fardo da gratidão. Tem-se dito que, um ditado, que um coração grato é um coração feliz. A felicidade está na gratidão. Agradecer pelas mínimas coisas, aperfeiçoando a nossa intimidade com o Senhor. Não sabemos nem orar, às vezes, para se alimentar. Orações muito rápidas. Não, irmão, baixe a cabeça. Uma vez eu estava almoçando no Real, lá no Guarujá, cheio de pessoas de empresas,
até advogado tinha lá, e tinha tanta gente comendo assim, eu abaixei a cabeça e fiquei quase 5 minutos orando pelo alimento. Quando eu levantei o rosto, algumas pessoas disfarçaram, mas um chegou perto de mim. Você é cristão, né? Eu falei, como é que você sabe? É porque você agradeceu pela comida sem pressa. Aí começamos ali um diálogo. Cuidado com a ingratidão, porque a Bíblia diz que a velhice de muitos não consegue colocar um garfo na boca para comer. Muitos não conseguem se alimentar sozinho. O caso do meu pai na cama foi o modo pelo qual Deus o moldou, o lapidou para a eternidade. E hoje ele não vê mais noite nem sol. Está eternamente iluminado pela lâmpada, que é o Cordeiro. Aleluia! Então, irmãos, continuando aqui. Versículo 11 do Salmo 81. Mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não me quis obedecer. Primeiro está dizendo, o meu povo não quis ouvir a minha voz. Quando aceitamos a Jesus, irmãos, tem uma voz no nosso íntimo. Essa voz, muitas vezes, é abafada por nossas distrações. É por isso que temos que orar um pouquinho cada dia, louvar um pouquinho cada dia e parar para ler um pouquinho a Bíblia. Porque fazendo esses exercícios espirituais, você fica mais sensível à voz de Deus. Não sufoque a voz de Deus em suas ocupações e rotina diária. Precisamos ser sensível à voz de Deus. Aqui diz no Salmo 81, 11, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Isso faz recordar, irmão, aquelas passagens de Deuteronômio 28. Se deres ouvido a minha voz e guardares os meus mandamentos, tu serás uma bênção. Né? Te colocarei por cabeça e não por cauda. Isso é uma promessa a Israel, mas serve para nós. Quando não ouvimos a voz de Deus, é um perigo, irmão. Quer ver um exemplo? Nós estamos estudando aqui o Salmo 81, mas quero te dar um exemplo, o perigo de não escutar a voz de Deus. Salmo 28, versículo 1. É um perigo o crente não ouvir a voz do Senhor. A ti clamo, Senhor, rocha minha. Não fiques indiferente para comigo. Não te cale a meu respeito. Não fiques mudo, porque fazendo assim serei semelhante àqueles que descem a cova. O salmista Davi, no Salmo 28, versículo 1. Não te emudeças ao meu respeito. Não fique mudo. Eu preciso escutar a tua voz para que eu não me torne igual ao homem natural que desce para o abismo. Quando o crente abafa a voz de Deus, ele está em perigo espiritual. Porque Deus fala conosco em todo momento. Tem crente que é mais sensível à sua voz, tem outros que não são mais sensíveis à sua voz. Porém, ele sempre fala no nosso íntimo. Quero dar um exemplo do apóstolo Paulo. Paulo diz assim, com efeito, o querer está em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Não quero fazer o mal que penso, mas o bem que quero não faço.
Mas ele diz no verso 22, capítulo 7 de Romanos 22, mas segundo o homem interior, qual é a voz de Deus? Tenho prazer na lei de Deus. Ele reclama da luta da carne com o espírito. Porém, no homem interior, no espírito, sinto prazer na lei de Deus. Por que ele sentia prazer? Porque escutava a voz de Deus. Mas não confiava na carne. Mas vejo dentro de mim outra lei, a lei do pecado, que batalha contra a minha mente, meu entendimento, e me prende. Miserável homem que sou. A nossa velha natureza, ela não agrada a Deus. Os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Mas o crente que se esforça para não viver no pecado, ele ouve a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, ninguém arrebata da mão do meu Pai. Nós somos guiados por uma voz. A voz do Senhor. Aleluia. E aqui, voltando ao Salmo 81, veja que Deus, ele reclama do seu povo. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis obedecer. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem seus próprios caminhos. E depois Deus faz uma promessa. Ah, se meu povo me ouvisse. Ah, se Israel seguisse meus caminhos. Em breve abateria seus inimigos e saciaria com mel mais fino extraído da rocha. Deus prometendo fartura, bonança, alegrias, bênçãos para aqueles que escutam a voz de Deus. Aqueles que são gratos pelas mínimas coisas. Vamos agradecer, irmão. Agradecer. Agradecer. Não vamos ser que nem aqueles 9 leprosos que foram embora e eram judeus. Só voltou um para agradecer, o samaritano. Então, Jesus curou 10 e salvou um. Então, a gratidão é uma bênção. Você agradecer que sem Jesus nada podemos fazer. O dia que você perder todas as suas forças mental, intelectual, física, você vai ver quem é Jesus. Eu já tive momentos na minha vida de crise, enfermidade, problemas quase insolúveis, sem solução. Senti na pele a fraqueza, a enfermidade, problema de família. E se não fosse Jesus me fortalecer, eu não estaria falando aqui agora. Todos nós passamos por momentos de trevas. Treva não é pecado. Trevas de problema, treva de dificuldade, treva de dor, trevas de sofrimento. Mas tem uma promessa de Deus em Isaías 50, versículo 10. Ainda que more nas trevas, o Senhor será a minha luz. Isaías 50, verso 10. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor, firme-se sobre o seu Deus. Olha lá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito.
Ainda que more nas trevas, o Senhor será minha luz. Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que more nas trevas, o Senhor é a minha luz. E ainda no Salmo 112, versículo 4. Aos justos nasce luz nas trevas. Aos justos nasce luz nas trevas. O justo anda em trevas de pecado? Não. Mas poderá vir trevas de enfermidade. Trevas de alguma tristeza por causa de alguma enfermidade. Acontece comigo, com você, com todos nós cristãos. Há um momento de trevas, de problemas, difícil de resolver, por causa da nossa limitação. Somente a unção do Espírito Santo, a sabedoria de Deus, poderá resolver nossos problemas. E muitas vezes passamos por provação. Nem tudo acontece como você planeja. É como Deus maneja. Por isso, temos que depender dele todo segundo da vida. Andar na rua, para sair na rua. Esses dias, um obreiro nosso, vou até citar o nome dele, vou citar, porque é coisa boa, vou citar. O irmão Igberto mandou para mim uma mensagem. É Deus me chamando à oração. Então dizia assim a mensagem. Antes de sair, ore. Chegando ao destino, agradeça. Olha, irmão. Antes de sair, ore. Chegando ao lugar que você pretendia ir, agradeça por ter chegado. Por que isso? Porque muitas das vezes você vai para a rua, vai para a padaria comprar um pão. Você orou para ir? Se você não orou, está errado. Daqui a pouco vou sair daqui para fazer algumas coisas. Tem que orar primeiro. Eu quero contar para vocês uma ilustração e vou terminar. No Guarujá, uma vez, eram 3h20 da tarde, eu fiz 10 minutos de oração para sair da igreja, para pegar a bicicleta em determinado local, fazer um serviço na obra. Orei, 10 minutos e saí. Quando eu virei uma esquina, estava um tiroteio de polícia contra olheiro e traficantes. Tiro para todo lado. Aí o policial me conheceu e gritou: alemão, se joga embaixo da lata do lixo. Tem aqueles latão que pega o lixo do bairro. Eu me joguei com a bicicleta, o rosto do chão, o tiro comendo solto. Aí não conseguiram matar nenhum olheiro, eles pularam o muro das casas. Mas eu fico pensando que se eu não orasse, se eu saísse 5 minutos antes, ou 3 minutos antes, porque o tiro não parava de atirar. Houve uma parada quando o guarda me viu. Mas se eu saísse 3 ou 5 minutos antes, poderia uma bala me pegar. Foi o espaço que eu fiquei em oração, porque naquela viela onde eu estava, eu estava andando nas vielas de bicicleta. E só escutei os barulhos quando entrei na rua Colômbia, que estavam todos os guardas atirando na minha direção. Eu só vi um gritando: alemão, se joga embaixo da coisa. E os tiros não paravam. E Deus me guardou. Deus nos guarda, irmão. Mesmo a gente sem orar, Ele nos livra de muitos livramentos que não sabemos como, mas isso não nos isenta de orar pedindo a proteção do seu sangue, a proteção de Jesus. Senhor, me esconde debaixo das suas asas de misericórdia. E Ele esconde, Ele guarda, Ele protege quando estamos
em oração. Ele sabe que nós precisamos. Será que ele precisa de nossas orações para operar? Não. Não. Mas ao mesmo tempo, sim. Porque ele quer nos ouvir. Salmo 17:6. Tu queres nos ouvir. A oração é dependência dele. A oração agrada a ele, porque você está dependendo dele. Então ele não te solta, porque você depende dele. Qual o pai que vai soltar o filho que está agarrado no pai? Pai, me segura, pai, me segura, pai, me segura. Qual o pai que vai soltar? Assim é Deus. Deus não solta o crente, que está sempre segurando em Deus. Então, irmão, vamos ser gratos. Estamos vivendo época de ingratidão. Paulo falou, tempos difíceis, tempo trabalhoso. Homens amantes de si mesmo, avarentos, soberbos, irreconciliáveis, ingratos, desobedientes aos pais, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Todos esses sinais proféticos que Paulo profetizou em 2 Timóteo 3, dentro dessa lista de pecados, está a palavra ingratidão. Ingratos, profanos, soberbos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A ingratidão está no meio daquele que é ímpio. O crente não pode ser ingrato. Então, vamos alcançar do Senhor, ouvindo a sua voz, um coração mais sensível para ser mais grato. Porque Deus, irmão, ele se alegra quando somos gratos. Seja grato. Passou a manteiguinha no pão. Quem é você para comer aquele pão? Beber um cafezinho quentinho? Quem é você para tomar esse cafezinho quentinho? Quem foi que preparou tudo isso? Você vai num restaurante para comer uma comida? Quem é que deu fôlego de vida para o cozinheiro? Quem é que organiza as coisas materiais? Não é Deus? Não é Deus que faz a plantação e a colheita? Tudo vem dele. O sol, a chuva, tudo emana dele, tudo vem dele. Então, esse conhecimento nos leva à gratidão. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, eu queria ser mais grato por tudo que o Senhor já fez por mim e está fazendo. Senhor, dá gratidão à liderança, dá gratidão aos obreiros, dá gratidão aos crentes. Senhor, a gratidão é maravilhosa. Quantas vezes, Senhor, eu vi estampado em camiseta essa palavra, gratidão. Quantas moças e rapazes, da igreja ou não, com essa frase na camiseta, gratidão. E somos mais felizes quando se aproximamos de Ti para Te adorar e para Te agradecer. Paulo disse aos Colossenses que fomos chamados em um corpo e sede agradecidos. Somos agradecidos, Senhor, por sermos crentes. Eu te agradeço agora por ser crente. Eu te agradeço agora, Senhor, por estar numa programação de rádio, usando a Tua palavra, usando um salmo. Eu te sou muito grato por essa segunda-feira. Abençoa todos os irmãos que estão nos seus lares. Abençoa todos os irmãos que estão no seu local de trabalho, que estão saindo de casa. Abençoa, Senhor. Proteja, Senhor. E coloca gratidão no coração dos irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, receba a nossa gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor está fazendo agora por nós. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.